Então, eles conseguiram inverter, porque se eles conseguiram mudar aquilo, muda a mentalidade das pessoas muito mais rápido. E, além de mudar a mentalidade de forma apenas o conteúdo, eles foram mudando a forma da comunicação, acrescentando uma série de elementos de persuasão, de elementos de convencimento, seja por programação neurolinguística, diluição das obras do Mesmer, ou dos sucessores, principalmente do Anton Mesmer, lá, do magnetismo animal, todas as coisas relacionadas a estímulos descobertas pelo Pavlov, todas as coisas que fizeram os soldados lá, os 2.000 soldados americanos de cobaia lá no MK-Ultra, no Instituto Tavistock. Então, imagina todo esse conhecimento a respeito de persuasão, convencimento, lavagem, mudança de percepção da realidade, tem uma série dessas coisas que foram sendo usadas ao longo do tempo, até chegar ao início dos anos 2000, onde o próprio Sumner Redstone, o dono do grupo CBS, o principal dono do grupo CBS, que hoje está entre os 5 maiores grupos de mídia do mundo, ele disse o seguinte: eu sou capaz de mudar a opinião pública em 4 meses. Eu tenho as técnicas, os meios e os especialistas para mudar a opinião pública em 4 meses. Então, imagina isso ao longo das décadas. Como se chegou a isso? Chegou aperfeiçoando todas essas coisas. E aí, inicia-se, então, a primeira ideia de colocar o risco ao meio ambiente como tragédia. Né? A primeira vez isso vai começar lá, e durante um tempo ninguém levou isso a sério. Né? Mas, na década de 70, por encomenda do Clube de Roma, vai surgir um relatório que vai mudar a história do mundo. É um relatório de limites do crescimento, escrito por 3 professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Peço paciência para quem já ouviu eu contar isso aqui, mas é que é importante para entender hoje como a gente chegou na Agenda 2030. Esse relatório vai dar origem, e aconteceu as 2 coisas mais ou menos ao mesmo tempo, porque o relatório ainda não tinha sido publicado em livro, e vai ser publicado em livro por causa das conferências de Estocolmo, que vai acontecer, acho que, se eu não me engano, em 72. Né? De lá vai sair um primeiro relatório, Go-Bruwald, né, daquela política lá escandinava, que vai começar a, de certa forma, sair do mundo universitário e começa a alcançar todas as pessoas. Né? E aí, veja só, o Clube de Roma contou, para fazer toda essa área ambiental, com toda a nata da Royal Society, né, dos cientistas das Ivy League, ou das grandes universidades, e essas pessoas começam a influenciar e chegar nos políticos, e quem foi um dos conselheiros ali no Clube de Roma foi o Gorbachev, né, já na parte mais avançada desses relatórios, que foram gerando conferências, que geravam outros relatórios, até a mais famosa delas, e que se tornou uma conferência de fato gigantesca, que vai ser a Eco 92, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1992, contou até com palestra na abertura do David Rockefeller. Né? Teve uma versão Greta da época, não lembro agora o nome daquela menina, mas já tinha uma adolescente lá, só que era muito mais até preparada, até nisso a gente caiu o nível, né? Vejam lá, já tinha uma menininha e tal, e estava naquele embalo, né, do ambientalismo propagado no mundo inteiro pelo Jacques Cousteau. Quem é da minha idade ou mais velho vai lembrar disso, foi uma coisa avassaladora, assim. No Brasil passava na Globo e na TV Cultura documentários do cara, assim, semanais, saía em revistas, ele lançou um monte de coisa. E esse cara foi um grande propagador da ideia que na época se chamava de ecologia. Então, em 92,
já o negócio começa a ficar com muita cobertura de mídia, porque já tinha penetrado na classe intelectual, já tinha conquistado um monte de gente importante, levou para a área política, já estava se discutindo isso. E começa o principal, nas escolas, que eu lembro bem disso. A gente começa já a fazer trabalho ali, e isso, olha, o meu ginásio foi durante o governo militar, né, nos anos 80, eu acho até que por influência do Jacques Cousteau, eu lembro muito disso, porque a escola inteira fez trabalho sobre esse cara. Né? A gente teve que ver uns documentários e fazer uns trabalhos, e eu achei legal, aquilo era novo, né? Então os jovens achavam aquilo era uma coisa nova, esse discurso a favor do meio ambiente era subversivo, era contra o sistema, entendeu? Era contra o capitalismo, e hoje alguns idiotas ainda acreditam nisso, né? Naquela época fazia sentido acreditar, mas hoje, sendo financiado pelas maiores corporações do mundo, o cara tem que ser burro demais para acreditar nisso, né? Porque agora ficou uma coisa meio evidente mesmo, né? Então, deixa eu desligar aqui, que acho que o Instagram parou mesmo. Isso aqui é coisa de louco, viu? Não entendo nada, sempre dá pau. Então, vamos lá. Vou desligar aqui esse. Estamos só no Facebook, no YouTube, e eu agradeço a todos vocês, porque estamos chegando a 700 pessoas ao mesmo tempo aqui. É um auditório bem lotado. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Então, ali em 92, vai sair essa primeira agenda, que é a Agenda 21, que é o resultado das discussões dessa Eco 92. Essa agenda já começou a ter grupo de trabalho, todos os governos começam a mandar pessoas e começa a ter aquele mundaréu de burocracia sendo formada, né? Aí vem o negócio de Carta da Terra, que eu já vou mostrar uma coisa importante para a gente entender a respeito desse negócio de Carta da Terra. Deixa eu desligar só o celular aqui. Aí. Depois vai ter Rio mais 10 em 2002 e Rio mais 20 em 2012, né? Essas 3 conferências seguidas, embora a primeira tenha sido a maior, elas vão gerando vários documentos. Depois, ali de 2012, vai sair uma espécie de atualização da Agenda 21, que vai se chamar 8 Desafios do Milênio. Eram 8 pontos, né? E ali já começa o trabalho daquele Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ou seja, começa a ter uma estrutura mesmo formal, gigantesca, com representantes em 193 países. Já tudo isso começa a ser construído em 92 e vai culminar em 2012 com o Desafios do Milênio. Em 2015, aí já surge a Agenda 2030, que é aquilo que eles não cumpriram, que era impossível de cumprir, eles modificaram e tem um agravante aí. Os 17 ODS, né? ODS, para quem não sabe, é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Cada um desses itens tem um monte de metas dentro dele. No total, são 169 metas. E o importante é que a ONU trata as 169 metas, e isso não era desde o início, isso faz uns 2 ou 3 anos, ela começou a tratar as 169 metas, que é daquilo que não se fala, porque se fala dos 17 ODS, que são enunciados bonitos. Quer ver? Vou mostrar alguns para vocês. Espera aí. Que eu deixei aqui. Ó, erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e qualidade para todos, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias renováveis, trabalho digno. Depois a gente vai entrar em cada um deles para decodificar. Porque tá lá no meu site isso daí, mas eu acho que dá para falar rapidinho. Se vocês quiserem, é claro. Mas fica claro que esses 17 ODS foram feitos daquela técnica dos eufemismos, né? De usar a figura de linguagem para dizer nada e
e construir uma imagem bonita que não pode ser questionada, né? Ah, erradicar a pobreza. Meu, quem que é contra erradicar a pobreza? Só os diabos mesmo, né? Mas erradicar a pobreza é algo que todo mundo vai concordar, certo? Então, eles põem isso no enunciado. Mas aí você vai ver nas metas, as metas vão tirar o direito, vão cobrar imposto de você, vão aumentar o produto que você quer consumir, não vão deixar você tomar certas atitudes, vai limitar a sua liberdade, enfim, para quê? Para supostamente erradicar a pobreza. Né? É assim que funciona. Então ninguém fica falando muito sobre as metas, que é o que importa, na verdade. Porque essa discussão, ó, proteger a vida terrestre, proteger a vida marítima, pô, é coisa de trabalho escolar do ginásio, pô. Né? Parece que eles trabalham de ciências, ou discurso de Miss Universo, né? Vai lá, Miss Universo, vai falar da leitura dela do Pequeno Príncipe e vai falar que o sonho dela é erradicar a pobreza mundial, cara. Isso aí, e o pior é que isso virou a discussão universitária no mundo inteiro, cara. E as 169 metas é que importa, ninguém fala. E o pior, de uns 2 ou 3 anos para cá, essas 169 metas são tratadas como interconectadas, para usar a palavra que está lá no site da ONU. E isso significa o quê? Que mesmo, vamos supor, ó, tem uma aqui, ó, reduzir a desigualdade. Se uma dessas, reduzir a desigualdade, não for conquistada, nenhuma das outras será considerada efetivada. Porque elas estão interconectadas. Ou seja, segundo as metas, só serão considerados bater a meta, por exemplo, de ação climática, que está aqui, quando erradicar a fome. Quer dizer, nunca vai acabar. E esse é o objetivo. O objetivo dessa conexão entre os ODS é exatamente nunca acabar. Ou seja, está aqui, energias renováveis e acessíveis. O que significa isso? Acessível como? Quanto? Quais são as especificações? Então, isso nunca vai estar pronto, concorda? É a mesma ideia do Lula falando, nós não sabemos direito qual é o socialismo que nós vamos implantar. Ou aquele discurso de todo retardado que fala assim, não, o socialismo não foi deturparam as ideias do Marx. Nunca foi aplicado, nunca existiu. É claro, nunca vai existir. Entendeu? Por quê? Porque ele é a cenoura amarrada na frente da cabeça do burro. Então, se o burro pegar a cenoura, ele para de andar. Então, ele precisa andar para mover o moinho, ele precisa andar, então ele precisa ter a esperança de pegar essa cenoura. Então, a cenoura nunca pode estar acessível. Então, essa mentira que eles estão falando de energia renovável e acessível, porque acessível, a primeira ideia que você tem é o quê? Que chegue a todos os lugares. Tá? Agora, me diz uma coisa. Como você está falando de carro elétrico, de proibir, a partir a partir de 2040, eles querem proibir automóvel com combustível fóssil, né? Entre aspas. Me diz uma coisa, como vai fazer o carro elétrico na África? Me diz. Por que ninguém explica isso daí? Né? Ou seja, não vai ser acessível coisa nenhuma, entendeu? Essas energias limpas aí, não vai ser nada de acessível, porque ela é mais cara. E me diz uma coisa, os caras que vendem essa energia limpa, estão querendo vender mais barato do que eles vendem? Poxa, quem acredita nisso daí é um idiota. E quem é que está financiando essa coisa das energias limpas? É os mesmos caras, meu. Os mesmos caras. Assista um documentário chamado Colapso. Aí vocês vão ver sobre isso. Mas isso era um parágrafo.